Bonsoir, ça va bien? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Prof. Cris, sou professora de francês. E aqui no Le Decollage, aqui no nosso canal no YouTube, a gente está sempre ensinando francês para os nossos seguidores com aquela pitadinha de aviação. A gente está sempre ensinando para vocês que não falam nada ainda, ou se você já fala, falar cada vez melhor e com mais segurança dentro do contexto onde você está inserido, que é o contexto da aviação, seja você já comissário, agente de solo, ou caso você esteja se preparando para abraçar esta belíssima carreira. Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês dois temas muito importantes. Vou falar de conjugação verbal. Eu trouxe dois, porque os dois são importantes. Nossa, prof, essa aula vai ser longa, complicada. Pelo contrário. Eu trouxe duas coisas importantes para falar para vocês. Quando a gente fala verbo, a gente fala comunicação. Ninguém se comunica se não tem um bom approche dos verbos, se não tem um bom domínio dos verbos. Então, é muito importante. E eu vou falar do futur de l'indicatif e conditionnel présent. Eu vou falar do futuro, quando a gente quer falar do o que a gente chama em francês também avenir, projetos futuros, né? Situações que vão acontecer no futuro, e o conditionnel, que é aquele tempo verbal que, entre outras coisas, nos ajudam a fazer pedidos com bastante educação, com bastante politesse, com bastante educação, essa é a palavra, né? A gente pedir em vez de mandar, em vez de ordenar, mas é aquele pedido feito com bastante educação. E por que que eu aliei esses dois? Porque, na sua essência, eles são muito parecidos. E atenção, desde o início da aula, eu quero te dizer que quando eu falo essência, nesse caso, não estou me referindo à utilização desses verbos, mas à maneira como eles são conjugados. Aquela historinha que a gente já sabe, né? Radical, terminação, verbos irregulares. Então, eles são muito próximos. E eu quero aliar essas duas coisas. Em vez de eu chamar a tua atenção para aprender uma coisa e depois chamar a tua atenção de novo para aprender outro ponto, eu vou juntar os dois, te mostrar o que eles têm de semelhança e de diferença. E desde já, eu posso te garantir que eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. A principal diferença deles é realmente quando usar um e outro, tá? Mas na hora de conjugar, eles são muito semelhantes. E como a gente gosta, né, aqui de descomplicar a vida do nosso aluno, eu fiz essa junção para você, baseado em anos e anos como professora de francês. Então, a gente vai pegando, né, o que a gente chama em francês de raccourci, a gente vai pegando assim aquelas trilhas, aqueles caminhos mais curtos para que você e consequentemente nós atinjamos o nosso objetivo, tá bem? Então vamos lá comigo, eu vou compartilhar com você a minha tela e eu fiz aqui de um jeito que você já vai visualmente perceber essas semelhanças. Vamos comigo. Olha só, meus queridos, eu vou aumentar um pouquinho aqui a tela. Então, do lado esquerdo eu tenho le futur de l'indicatif, que é o nosso futuro, tá? O futuro do indicativo. Do lado direito, à droite, eu tenho o conditionnel présent, le conditionnel présent. Muito bem. Vamos lá. Radical, o radical do futuro, do indicativo, como que ele se constrói? A partir do verbo no infinitivo. Prof, quando que o verbo está no infinitivo? Quando ele não está conjugado. É o nome do verbo, vamos dizer assim. É a ação em si mesma, sem ser conjugado, tá? Sem ser praticado por ninguém, por nenhum sujeito. Agora vamos dar um pulinho aqui no conditionnel présent. Olha o radical, a mesma coisa. Então, significa que o radical do verbo no conditionnel présent e no futur é o verbo no infinitivo. E eu não vou retirar nada, eu vou simplesmente acrescentar as terminações próprias. Agora, falando em terminação, vamos ver as terminações do futur. Olha só. Aí, a essa, a, ONS, EZ, ONT. Então, claro, né, gente? O aí corresponde ao je, primeira pessoa.
O AS corresponde ao tu, tá bem? As terminações. E agora as terminações do conditionnel présent. Olha só, a gente acrescenta um S em relação ao futur, fica AIS, AIS, segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, AIT. Primeira pessoa do plural, IONessa. Segunda pessoa do plural, IOZEDA. Terceira pessoa do plural, eles, elas, AIONT. Isso são as terminações, tá? E aqui, olha só, a lista de verbos irregulares. Podem observar, são os mesmos, tá? Nossa, prof, são muitos verbos irregulares. Calma, não se preocupem com isso ainda, tá? Não vamos nos preocupar com isso ainda. Já já eu vou dizer para vocês que as coisas não são assim tão complicadas como elas podem se apresentar. Então, eu vou, por exemplo, pegar aqui como um verbo aleatório, tá? Para vocês. O verbo acheter, que é comprar. Vamos conjugar esse acheter no futur de l'indicatif? Gente, no português isso é eu comprarei, tu comprarás, ele comprará. É isso aí, a gente está falando disso, tá bem? Olha só, aqui o verbo está no infinitivo, eu acrescento a terminação, tá certo? Esse aqui é um verbo que tem uma pequena irregularidade, então a gente põe um acento grave aqui. J'achèterai. J'achèterai. Eu comprarei. Tu achèteras. Il, ela, on achètera. Nous achèterons. Vous achèterez. Nous achèterons. Vous achèterez. Ils, elles achèteront. Ils, elles achèteront. Então, aqui, olha só, gente. Aqui, para ficar mais fácil, vou tirar esse espaço. Nós temos, eu comprarei, tu comprarás, como eu falei para vocês. J'achèterai, j'achèterai, tu achèteras, il, elle, on achètera, nous achèterons, vous achèterez, ils, elles achèteront, tá? Muito bem. É assim que a gente conjuga quando os verbos são regulares. Não é fácil? Pego o infinitivo e simplesmente acrescento as minhas terminações. Aí a SA, né? Como a gente pode ver aqui, o nessa, o zeda e o nt. Muito fácil. Agora, vejam bem. Vamos conjugar aqui um verbo no conditionnel présent. Por exemplo, o parler, falar, parler. Aí, gente, o conditionnel raison, que é aquele tempo, né, que eu já falei, a gente usa muito, tá? E deixa eu falar aqui um tete a tete com você. O conditionnel présent é um tempo extremamente útil e importante na língua francesa. A língua francesa e a cultura francesa é muito mais formal que a cultura brasileira e que a utilização da língua portuguesa, principalmente para nós no Brasil. Então, é muito importante que a gente tenha um bom domínio desse tempo, desse modo de se expressar, porque ele é muito usual. Se você vai à viagem para a França, se você vai se dirigir a qualquer pessoa que você não conheça, na França ou com um francês em outro país, a gente usa bastante o conditionnel. Se você está no restaurante, você vai pedir o cardápio, se você vai pedir, sei lá, fazer o seu pedido, a sua comanda, pedir uma garrafa de água mineral, tudo isso a gente faz no conditionnel présent, porque é nele que a gente consegue se expressar e pedir coisas de maneira educada, sem que para o outro soe como uma ordem, ou até sem que seja um tanto agressivo. Claro que isso é muito mais, como eu posso dizer assim, essa utilização é muito mais forte dentro de um contexto formal, mas sim, no seio familiar
entre pessoas que se conhecem, o conditionnel também é muito bem-vindo, porque faz toda a diferença eu dizer eu quero um copo de água, eu gostaria de um copo de água, né? Mesmo que você peça para alguém, né, um amigo, namorado, um pai, uma mãe, eu quero um copo de água, traz para mim. Não, eu gostaria, você poderia trazer para mim? Dá outro tom, essa maneira de se expressar que ela conta muito. Ela conta tanto quanto ou até mais do que a mensagem em si que você está transmitindo. Então, muito importante o conditionnel présent, tá? Muitíssimo, muitíssimo valioso o teu estudo e a tua dedicação para bem utilizar esse modo de se expressar, tá bem? Vamos comigo. Eu falaria, gente, je parlerais, tu par, tu parlerais. Aí, essa de novo. Il, ela, parlerait. Terminação AIT. Nous parlerions. Nós falaríamos. Vous parleriez. Il, ela, parlerait. Eles, elas falariam. Ok? Olha só, que legal, que interessante. A mesma estrutura, pego o verbo no infinitivo e saio colocando aquelas terminações que são típicas, que são próprias do condicional e também aquelas que são próprias, que são típicas do futur. Colocando aqui em amarelo para chamar bem a atenção de vocês, tá? Ótimo. Então, vamos lá. O que que acontece com os verbos irregulares? Bom, a gente tem aqui uma lista, eu acho que são aproximadamente 16, se eu não me engano. São os 16 verbos irregulares, os mesmos. Mas o que que é bacana nisso? O bacana é que, tanto no futur de l'indicatif quanto no conditionnel présent, uma vez que você sabe conjugar os verbos irregulares na primeira pessoa, as outras você só segue aquela mesma linha, aquele mesmo raciocínio. Entendem? Então, a gente só precisa memorizar mesmo a primeira pessoa. Vou dar um exemplo do verbo être, tá? No futur, o verbo être é je serai. Então, o tu vai ser tu seras. O que eu quero dizer é que você vai seguir o mesmo radical, a mesma lógica. Esse mesmo verbo no conditionnel présent, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Então, a gente só precisa memorizar a primeira pessoa. As outras, segue o baile, tá bem? Por isso que eu coloquei para vocês as primeiras pessoas, né? Ó. J'irai, j'aurai, je ferai, je serai, je voudrais, je saurai, je pourrais, je voudrais. Agora, conditionnel. Je serai, j'aurais, je ferais, je serais, je voudrais, je saurais, je pourrais, je voudrais. Prof, quando você estava conjugando as primeiras pessoas dos verbos no futuro de l'indicatif, eu percebi uma diferença de quando você estava conjugando o condicional présent. Por exemplo, no futuro de l'indicatif, você disse je serai, enquanto que, tandis que, no conditionnel présent, você disse je serai. Então, gente, existe essa diferença. Eu não vou dizer para vocês que de uma forma massiva todo mundo faz essa diferença, não. Falando, conjugando. Mas sim, na primeira pessoa, para diferenciar um pouco, para que o outro perceba se você está falando eu serei ou eu seria, eu terei ou eu teria, eu falarei ou eu falaria, a gente muda um pouquinho, a gente fecha um pouquinho a terminação do futur para
e abre no conditionnel é, tá bem? Então, sim, existe. Muitos professores, muitas pessoas adotam essa maneira de falar como um facilitador da compreensão do interlocutor, mas não posso afirmar que massivamente todo mundo segue essa linha, até porque se aprende que há mais itens som de é, tá? Mas não vamos ser assim tão, como eu posso dizer, não vamos ser tão puritanos na questão do som, apesar de que eu sou uma professora que zela muito pela parte fonética, mas nesse caso eu acho que seria assim até mais puritano você fazer essa diferença para que realmente a tua fala fique limpa e clara para quem está te ouvindo, tá bem? E agora, eu vou dar uns exemplos para vocês aqui que eu trouxe. Exemplos, claro, voltados para a aviação, né? Que são frases que a gente precisa falar, refalar, falar de novo no nosso dia a dia. Mas eu não posso esquecer o seguinte: tem uma particularidade, gente. Quando o verbo termina pela vogal deixa eu pegar o exemplo do verbo mettre. A gente vai suprimir, retirar a vogal e acrescenta as terminações próprias, tanto do futur quanto do conditionnel présent. Isso serve para os dois, tá? Então, se o teu verbo... Ah, lembrei de mais um, o verbo prendre. Se o teu verbo termina pela vogal você suprime na hora de conjugá-lo, no futur e no conditionnel présent, e acrescenta as terminações próprias de cada um, tá bem? Agora sim, vamos para os nossos exemplos práticos. Olha só, eu trarei mais café se o senhor, se a senhora desejá-lo. J'apporterai plus de café si vous le souhaitez. Outra aqui no futur. Je vous aiderai avec vos bagages si vous en avez besoin. Eu vos ajudarei com suas bagagens se o senhor ou a senhora precisa. Je demanderai aux autres passagers si vous avez besoin de changer de siège. Eu pedirei aos outros passageiros se o senhor ou a senhora precisa trocar de assento, de poltrona. Então, j'apporterai, je vous aiderai, je demanderai. Se fosse no conditionnel esses mesmos verbos, eu diria j'apporterai, je vous aiderai, je demanderai, tá bem? No conditionnel, o senhor ou a senhora poderia me mostrar o seu bilhete, por favor? Pourriez-vous me montrer votre billet, s'il vous plaît? Vous aimeriez une boisson? O senhor ou a senhora gostaria de uma bebida? Je vous recommanderais de mettre votre ceinture de sécurité maintenant. Je vous recommanderais de mettre votre ceinture de sécurité maintenant. Eu vos recomendaria colocar o seu cinto de segurança agora. Então vejam como faz toda a diferença. No lugar de dizer eu vos recomendarei que coloque o seu cinto, né? Eu recomendaria, eu pediria. Então, o condicional é esse tempo assim, quando a gente claro, né? Por excelência a politesse, como eu já falei bastante, mas quando a gente quer expressar um desejo, né? Je voudrais, nossa, essa é a palavra que a gente mais usa quando a gente vai viajar em turismo para a França. A gente chega em qualquer lugar e a gente diz, né, para a pessoa, je voudrais, e fala o que você quer, um café, je voudrais, un billet. O je voudrais é importantíssimo. A gente não chega dizendo je veux, eu quero no presente. A gente usa o condicional, porque nele a gente expressa nossas vontades de maneira educada. Quando a gente vai dar um conselho, né? Você poderia fazer isso, você poderia, né? Então, isso suaviza, dá um tom mais leve na conversa, na mensagem que você quer passar. Um outro exemplo que eu vejo que a gente usa também o condicional é para informações não verificadas. Por exemplo, amanhã normalmente deveria chover.
Não sei se vai chover, não sei exatamente, não vi a previsão do tempo, mas deveria. Ah, eles deveriam chegar na sexta. Não sei se vão chegar, deveriam chegar. Sabe aquela informação que não é tão precisa, que não é tão verificada assim, tá? E é muito comum também o uso do condicional quando a gente precisa expressar uma hipótese. Por exemplo, se eu falasse francês, eu iria para a França. Se eu falasse francês, eu moraria na França. Então, a gente tem ali na primeira parte da frase o imparfait. Si je parlais le français, j'irais en France. Então, é muito, muito comum. Na hipótese, na segunda parte da frase, não na primeira, não logo depois do se, né? Se eu tivesse, né? Se eu falasse, se eu tivesse dinheiro, eu daria a volta ao mundo. Si j'avais de l'argent, je ferais le tour du monde. Então, si j'avais, si mais imparfait, je ferais, eu faria, eu daria a volta ao mundo, tá? Então, muito usual, muito útil e necessário. Tá bem? É isso, gente. Se você gostou, se foi útil para você, se te ajudou, ajuda a gente também. Como? Se inscreve no canal, deixa o teu gostei, compartilha com os teus colegas de trabalho da aviação ou com os alunos também ali da tua classe preparatória, né? Do teu curso de comissários, tá? É isso, muito obrigada. Semanalmente a gente está aqui com conteúdos com certeza que são úteis e relevantes para a tua vida, para você que quer aprender francês e que também quer entrar na aviação e também lá nas nossas redes sociais, que está passando para você aqui. Você pode nos seguir, lá a gente está diariamente, tá? Então é isso, é sempre muito gostoso estar aqui com você. A gente se vê na próxima aula. Aviso da Prof. Cris.